Agradeço a todo mundo que está presente. A gente vai gravar esse webinar para que seja disponibilizado aí para todo mundo que se registrou e não pôde assistir, ou até mesmo quem quiser rever a apresentação. Então, agradeço a Natália pela disponibilidade. Eu vou começar fazendo a introdução e, na sequência, eu passo a palavra para ela. O chat de perguntas vai estar aberto, então ao longo da apresentação vocês podem colocar quais as dúvidas, perguntas, e no finalzinho a gente vai ter um espaço aí, uns 10, 15 minutinhos para respondê-las. Primeiramente vou me apresentar, eu me chamo Priscila, eu trabalho na EcoCert Brasil há 14 anos, atualmente como gerente comercial. Eu vou falar rapidinho, brevemente, sobre o histórico da EcoCert, antes da gente entrar no conteúdo aí da inovação sustentáveis no setor têxtil. A gente vai dividir essa apresentação em 3 etapas. Primeiro, a gente vai falar sobre o mercado em si, na sequência, sobre as possibilidades, e, por último, aí, o que a EcoCert pode fazer para ajudar com as propostas que a gente vai apresentar. Primeiro, rapidamente, uma linha do tempo da EcoCert. Então, a EcoCert ela nasce na França, em 1991, enraizada muito na agricultura orgânica. Durante alguns anos, esse foi o principal foco do grupo EcoCert. No Brasil, a EcoCert chega 10 anos depois, mais ou menos em 2001, com sede inicial em Santa Rosa de Lima, né, para atender uma demanda de alguns produtores de soja em 3 de maio. Na sequência, o escritório muda-se aqui para Florianópolis, e nós começamos aí a agir com selos orgânicos, especialmente o da agricultura orgânica do mercado brasileiro. Paralelo a isso, em 2002, o grupo é marcado pela criação de uma norma exclusiva dedicada a cosméticos, então começa uma grande mudança de escopo, né? Então o grupo EcoCert começa a ampliar o seu escopo, não apenas para a agricultura orgânica, mas para outros selos, sempre com a pegada sustentável. Então aqui o destaque a gente dá também para 2008, que teve uma unidade criada dentro da EcoCert Green Life, especialmente para o setor de têxteis sustentáveis, orgânicos, que é o objeto, né, o foco desse webinar. Pode passar, Natália, por favor. Hoje a EcoCert está presente em 29 países, mas tem com escritório físico, né? Mas possui operação em mais de 130 países. Destaque para o mercado europeu, obviamente a EcoCert foi criada lá, então começa a se desenvolver, o desenvolvimento é mais rápido no continente europeu, mas que a gente tem um grande destaque aqui também nas Américas. Na América Latina, especialmente, além do escritório brasileiro, temos aí Argentina, Chile e Peru. A EcoCert, como eu falei, ela nasce enraizada na agricultura orgânica, então alguns selos que estão ao lado, para vocês visualizarem. O primeiro ali da folhinha verde é o selo orgânico para o mercado europeu. Lá no final tem o orgânico brasileiro, tem o orgânico para os Estados Unidos, entre outros selos da agricultura orgânica que não estão aqui, que a gente oferece para qualquer regulamento de produção orgânica do mundo, né? Então as legislações elas são basicamente voltadas, as legislações orgânicas, regulamentos oficiais voltadas para alimentos. A EcoCert também oferece o selo Cosmos de cosméticos naturais e orgânicos, que é aí um referencial harmonizado entre as maiores certificadoras da Europa, e que no Brasil a gente tem uma boa atuação. Faz 2 anos, se eu não estou enganado, que tem uma BU também dedicada a materiais sustentáveis, então com alguns selos que se possibilitam a certificação de produtos 100% plástico.
Produtos para casa, então fragrâncias de ambiente, velas, também existe uma norma dedicada para isso. Têxteis, que aí a gente vai entrar, se aprofundar, né, explicando quais os principais selos para essa certificação e o que eles trazem. E também a certificação de madeiras e floresta com a certificação FSC de manejo sustentável. Aqui só algumas marcas, só para ter uma ideia da EcoCert, eu acrescentei algumas marcas nacionais, então na parte de agricultura e agroalimentos, destaque aí para Sambazon, Três Corações, Native. Claro que a EcoCert Brasil hoje possui mais de 700 clientes, a gente colocou só algumas de destaques, né? Para cosméticos, além das marcas internacionais, aí o destaque para Herbia, Solvia, Feito Brasil. Têxteis é um mercado em que a EcoCert Brasil entrou faz um ano, então é bastante recente, estamos em desenvolvimento, mas já temos aí dois clientes muito relevantes, a Vicunha e a Avante. E eu deixei também algumas marcas francesas aí que assinam ou que partilham de selos sustentáveis, né, com pegada ESG. Bom, agora eu vou passar a fala para a Natália. Então, a Natália é nossa colega da EcoCert Portugal, que ela vai se apresentar e explicar um pouquinho mais, mas que é muito relevante na atuação aí com a certificação de têxteis sustentáveis. Natália, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu, de facto, sou Natália, estou responsável pela parte têxtil das certificações na EcoCert, cá de Portugal. Somos uma equipa de 6 que trabalhamos só mesmo no setor das certificações têxteis. As 6, aliás, é um requisito, somos todas pessoas experientes na área têxtil. O que nos dá algum know-how e percepção das dificuldades, por vezes, de implementar as normas, e, portanto, acho que é uma mais-valia sermos todas pessoas já de terreno e de experiência. Pronto, antes de entrar mesmo na parte do têxtil e das certificações, deixar aqui algumas notas. É sabido pelos estudos que a indústria têxtil é das mais poluentes, é a terceira mais poluente a nível mundial. De facto, os consumos em artigos têxteis em todas as fibras são muito altos, quase 120 milhões de toneladas. Duplicou nos últimos 20 anos, o que é preocupante. Duplicou, não é? É claro que a população tem crescido, mas duplicou o consumo. Significa que estamos a aumentar os nossos consumos e provoca, a nível de gases de efeitos de estufa, cerca de 4.000 toneladas, corresponde a 8% das emissões carbónicas dentro não só da indústria, mas de tudo. No global, a têxtil corresponde a 8% no global. Parece-me muito alto para uma indústria tão pequena. Pronto, são de 130 bilhões de peças consumidas a cada ano. Estima-se que na Europa, isto são dados da Europa, que cada pessoa consuma 26 quilos de têxteis e que deite fora cerca de 11 quilos, ou seja, quase metade daquilo que compra deita fora, o que representa 4 milhões de toneladas de resíduos que, se não forem reciclados, vão para os aterros. E é o que temos visto nos países mais desfavorecidos. A nível de tendências, o que é que se verifica? Cada vez fala-se muito nas alterações climáticas, na sustentabilidade, e de facto, também por estudos feitos, verifica-se que, no geral, cerca de 80% das pessoas, dos consumidores, se preocupam com a sustentabilidade. Ao fazer as suas escolhas, tentam fazer escolhas sustentáveis. 80% das pessoas anda aqui numa média desde que fazerem. Claro que depois
chegamos aqui em que apenas 27% consegue muitas vezes chegar a isso, porque por vezes não consegue monetariamente adquirir os têxteis como gostaria. Eu pessoalmente falo até no meu caso. Portanto, diz-se e também se estima que cerca da maioria das roupas são deitadas fora ao fim de 7 a 10 usos. Também pela qualidade, não é? Por vezes já ficam feias e isto também é uma tendência, mas já vamos falar sobre esse assunto. A nível do Brasil, é um bocadinho maior, é 87,5%, segundo os estudos, dos brasileiros que se preocupam com a sustentabilidade. Greenwashing é o grande problema, é o que se calhar desanima, é o que faz as pessoas desacreditarem. Não só o greenwashing mais para os consumidores, para os fabricantes, as fraudes que há, porque nem sempre é fácil ter a certeza daquilo que se está a ver, porque muitas vezes tentam esconder as coisas, mas eu explico já essa parte mais à frente. A nível de nós, EcoCert, há mais de 30 anos que isto tudo nasceu do sonho de um homem que queria mesmo a sustentabilidade, que acreditava na sustentabilidade. Começou pela agricultura, começou pelas produções biológicas, foi avançando, o têxtil foi uma das partes que chegou mais tarde e, portanto, hoje temos uma empresa do tamanho gigante que está em todo o mundo, por este sonho deste homem há cerca de 33 anos atrás. A nossa missão é mesmo divulgar uma necessidade de mudança. E é este o nosso papel de quem pertence à EcoCert, é sempre separar lixos, poupar, o grande objetivo é divulgar. E uma das formas que temos de divulgar é formação. Depois, apoiamos as empresas nessa transição, dado os nossos conhecimentos do têxtil, dado os nossos conhecimentos do mercado dos processos, podemos, e depois conhecendo muitas empresas, é fácil e possível conseguir ir fazendo melhorias contínuas. Melhorar aqui, melhorar ali, diminuir os desperdícios, aumentar as produções, melhorar os processos, e este apoio pode ser feito através de consultoria. O nosso grande forte é a certificação, que serve para quê? Para garantir aos consumidores que os selos são verdadeiramente, estão verdadeiramente apoiados sobre investigação e tudo o que é visto, que as empresas estão preparadas e que os produtos de facto estão certificados. Portanto, nós podemos dar este apoio, esta formação e esta certificação desde o início até ao fim do processo. Desde os designers. Os designers é muito importante na sustentabilidade que o designer faça boas escolhas. E por vezes as escolhas têm que ser feitas conhecendo o processo, daí o nosso apoio, para não estar a meter coisas que depois não são execuíveis. A escolha das matérias-primas é fundamental, claro. Depois, nos processos, tentar processos mais otimizados, com menores consumos e menores desperdícios. E depois o comportamento do consumidor. Aqui é a divulgação, é mostrar que devemos tentar não consumir em demasia, tentar reaproveitar e, sobretudo, reciclar. Principalmente, colocar em sítios onde possa ser reciclado. Não é fácil em vestuário, mas depois também poderemos falar sobre isso. Pronto, portanto, a nossa estratégia é mesmo dar apoio às empresas, dar apoio às marcas, para que possa estar no mercado produtos verdadeiramente sustentáveis. É esta a nossa missão, é dar apoio desde o início às marcas, para que elas peçam aquilo que é possível e sendo sustentável, dar apoio às empresas para que o façam sustentavelmente. O resultado é termos nos expositores, nas lojas e à venda, produtos sustentáveis, e é por aqui o caminho. A nível de estratégias, a nossa missão é mais ou menos isso. Temos sempre a nossa ideia, não é só a sustentabilidade foco, há também outros fatores que são importantes, que é a parte social. Isso também para nós faz parte da sustentabilidade, não é? Verificar que
já que estamos a fazer uma certificação, já que gastamos dinheiro, podemos pôr um selo onde também comprovamos que não há trabalho infantil, que não há trabalho forçado, que o trabalho é pago justamente, não há horas extras sem ser pagas, não há, digamos, violência no trabalho. Depois, o que é que eu gostaria de, antes de começar, e aqui sim já vamos começar a entrar na parte da certificação, eu gostaria de separar em duas coisas. Uma coisa é certificar a empresa, outra coisa é certificar um produto. E então aqui nós vamos separar para explicar um bocadinho estas diferenças. Certificar a empresa é para norma, seja qual for a norma que estamos a certificar, as nossas são mais as ambientais, mas há inúmeras normas. O que é a certificação de uma empresa? O selo para uma empresa que pode divulgar dizendo nós somos isto, somos certificados por isto. E o que é que isso significa? Tem que haver uma auditoria, que é um processo onde vai alguém verificar todos os passos, todas as etapas da empresa, todos os documentos e verificar que legalmente a empresa está a trabalhar de acordo com os requisitos dessa norma, e com essa auditoria é verificado tudo. No final, caso a empresa esteja apta, é emitido um certificado dizendo que a empresa está apta a produzir produtos daquela certificação, àquele certificado. Isso não quer dizer que a empresa faça só produtos certificados. Ela continua a ter a sua elaboração, simplesmente quando ela tiver necessidade de produzir produtos certificados, está apta a. Depois, existe realmente a parte de certificação do produto, porque não é porque a empresa XPTO é certificada que todo o produto que ela faz pode ter um selo. Só poderá ter um selo se esse produto for certificado. E como é lógico, não é possível numa só auditoria, que é feita anualmente, garantir que os produtos todos que estão rotulados são realmente certificados. Como é que nós podemos garantir? Não é com a auditoria, é com os chamados certificados de transação. São os certificados de transação comercial. Nós só podemos emitir um certificado de transação quando recebemos as faturas de venda do nosso cliente, que nos diz, vendi, por exemplo, 1000 camisolas, 1000 camisetas. Vendi 1000, e então nós temos que verificar onde ele comprou para verificar se de facto aquelas 1000 camisetas são recicladas ou orgânicas de acordo com o certificado que estamos a falar. E tem que haver o peso suficiente de tecido ou a metragem suficiente de tecido para garantir aquelas 1000 camisetas, contando desperdícios, contando tudo. Ele não pode, se há um consumo de 1000 quilos, por exemplo, não pode, com 500 quilos, dizer que produziu 1000 quilos. Tem que sempre ser superior e verificarem-se os desperdícios dessa transação. E depois é emitido então um certificado que garante que aquelas 1000 camisetas estão rotuladas e devidamente certificadas. Isto é um processo ao longo do ano, constantemente. E, portanto, nós fazemos gestão de estoque, isso tudo. Isso é mais complexo depois, quem avançar com isso, nem toda a gente tem que emitir certificados de transação. Já agora, os certificados de transação são muitas vezes denominados de TCs, porque é Transaction Certificates, de inglês. Portanto, quando ouvirem falar em TCs, é o mesmo que os certificados de transação. Pronto, agora sim vamos entrar na parte das nossas normas ecológicas, as que são verdadeiramente sustentáveis. Mais uma das iniciais, portanto, que fundada pela Alemanha, é a GOTS, e que garante que um produto é orgânico. Mas para orgânicos existem mais duas que são da Textile Exchange. Todas estas que estão aqui assinaladas como CCS, que estão todas no mesmo grupo, pertencem à Textile Exchange, que é uma entidade norte-americana. E essa entidade norte-americana criou um orgânico também, que é o OCS. A nível de especificações é mais baixo, mas eu já explico as diferenças. Vou só agora falar no geral e depois, portanto, existe para orgânicos, temos o GOTS, que é alemão, mas é um certificado de que o tecido é orgânico, tem que ter no mínimo 70% de material orgânico. Já os OCS, a partir de 5% já é considerado OCS, blended. Depois, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade pode ser o orgânico, ou seja, porque é produzido de forma
sustentável, porque não utiliza produtos químicos e não contamina os solos nem as águas. E depois, outra forma de sustentabilidade é a reutilização, é a reciclagem. Então, dentro dos reciclados, a Textile Exchange tem dois rótulos. Tem um GRS, que a nível de patamar, e já vou explicar depois, é muito equivalente ao GOTS, mas para reciclados. Digamos, temos o GOTS para orgânicos e o GRS para reciclados. E tem o RCS, R de reciclado, não é? Que é do mesmo gama também do OCS, que é de orgânico, que é uma gama mais baixa, e já explico porquê, em orgânicos, ou seja, temos o GOTS e o GRS. Embora sejam de entidades diferentes, a nível de requisitos são muito semelhantes, sendo que um é para reciclados, GRS, e outro é para orgânicos, GOTS, O. Onde tem o O é uma ajuda para vocês fixarem as letras. Depois o OCS é também de orgânico, mas uma gama mais baixa, e o RCS reciclados da gama mais baixa. E estes que estão aqui no meio, que se vêem, o RWS é para lã, mohair, alpaca, e até para penas, down, é para proteção dos animais. Não vamos entrar nessa, que é um bocadinho mais. Vamos apenas falar nestas de orgânico e reciclado. Dentro destas certificações, existem mais 3 certificações de sustentabilidade. Uma FSC, tal como a Priscila falou há pouco, que tem a ver com as florestas serem sustentáveis, a produção de madeira ser também sustentável sem uso de produtos químicos nas florestas. Tenha a Ecocert, com estes 30 anos de know-how, conseguiu também, por somar todos os requisitos, criou um rótulo próprio. E o rótulo próprio é a Ecocert, que depois veremos a comparação com todos, que faz um pouco de tudo e consegue, numa só certificação, dar todos. Simplesmente não dá a nível de certificados de transação, não dá a nível de rastreabilidade, é o problema. Só quem for Ecocert é que pode. Uma norma que eu não posso deixar de falar, que é muito importante: o orgânico só é possível obter as mesmas produções, quantidades de produção, se mudarmos, porque simplesmente retirando os produtos químicos não é possível haver orgânico, porque sim, teremos com metade da produção ou por vezes até menos. Então, só é possível se adaptarem técnicas, hoje em dia, com todos os estudos, com a engenharia que há, com todos os conhecimentos, é possível praticar técnicas de agricultura que permitam obter, sem usar produtos químicos, obter o mesmo nível de produção e às vezes até superior. Essas técnicas, eu até nem sabia, sou recentemente, que são as chamadas técnicas regenerativas. São as técnicas que se aplicam mas que têm que ser feitas a cada caso. Ninguém se deve lembrar de dizer, eu quero ser biológico e agora tiro os produtos, porque senão vão ter perdas muito grandes. Embora, mesmo com a regenerativa, os primeiros anos, sabemos que é de queda. Mas com o apoio de um engenheiro agrónomo ou de alguém que tenha conhecimentos sobre as técnicas regenerativas, a cada caso, e essa pessoa vai adaptar essa produção e vai conseguir, ao fim do segundo ano, começar a ter produções equivalentes e até, por vezes, em alguns casos, superiores à conhecida, não é, convencional de produtos químicos. De relevar que é muito importante, principalmente na agricultura de comestíveis alimentar, o retirar esses químicos, porque esses químicos são ingeridos por nós e não são benéficos. E, portanto, de facto, a agricultura orgânica e regenerativa é o futuro. E eu queria mesmo frisar isto, porque é importante que todos acreditemos nisto, porque é verdade, e tudo passa por aqui. Deveria tudo mudar para orgânico e regenerativo, porque o regenerativo ajuda a orgânica a dar as produções das produções convencionais. Pronto, continuando. Então, como bem se lembram, eu te falei no GOTS e falei no OCS, que era uma gama abaixo, e falei no GRS, que era equivalente ao GOTS, e no RCS, que é a gama abaixo. Porquê que são... Quando eu digo gama abaixo, não é depreciativo.
é ver menos parâmetros. A única coisa que importa, quer para o OCS, quer para o RCS, é a rastreabilidade. Claro, que a empresa esteja a trabalhar legalmente, que tenha todos os, que esteja, portanto, acertada legalmente, mas tirando essa parte, a única coisa que se verifica é realmente a rastreabilidade, verificar que realmente com 1000 quilos se vendeu 1000 quilos de produto. Quer num para orgânicos, quer noutro para reciclados, o OCS e o RCS é a única coisa que fazem, é a rastreabilidade. O GOTS e o GRS, além dessa rastreabilidade, vão ver aquilo que eu falava há pouco, a parte de critérios sociais. No fundo, é um selo de uma auditoria social. Aqui na Europa há muitas normas sociais. A SMETA, não sei se no Brasil também se usa a SMETA, a SA 8000, BSCI. São tudo normas sociais que vão ver mais ou menos os mesmos parâmetros, mas cada uma tem as suas checklists. Quer o GOTS, quer o GRS também verificam isso. Se há marcas que me estão a ouvir, gostaria muito, gostaria muito de fazer perceber às marcas que mais importante que andar a ver sempre as mesmas coisas, se o cliente é GOTS e já verificou a parte social, fazer uma semeta em cima é só perder tempo e recursos das pessoas. Recursos esses que podiam ser destinados a fazer melhor trabalho para a marca. Porque por vezes há empresas que estão, todas as semanas têm auditoria, uma de SMETA, amanhã uma de não sei o quê. Isto, auditoria sobre auditoria, se há marcas que me estão a ouvir, deveria ser realmente uma coisa a ver e a controlar. Portanto, quer o GOTS, quer o GRS, vão ver realmente se nós, aliás, os auditores, nós auditores que fazemos GOTS ou GRS, somos auditores SA 8000. Temos a formação SA 8000. Não fazemos SA 8000 porque não estamos ligados a uma empresa que o faz, porque senão poderíamos fazer as SA 8000. É uma das obrigações é sermos estarmos certificados pelas SA 8000. Portanto, é ver a parte social, que a empresa realmente pague o salário justo, seja correta. Isto é tudo muito ambíguo, porque quando a gente chega à auditoria, muitas coisas são vistas e mostradas, nós temos que, por vezes, ir furar um bocadinho para chegar a alguma coisa. Porque muitas vezes as pessoas, no primeiro impacto, mesmo nas entrevistas, não dizem logo tudo. Portanto, é sempre muito ambíguo e é difícil. Às vezes, só na segunda auditoria é que detectamos ali qualquer coisita. Não é nada grave, mas por vezes há situações de, por exemplo, pessoas. Cá em Portugal existe muito. Pessoas que acham que porque são o patrão, porque são o dono da empresa e porque paga o salário às pessoas, que pode gritar com elas, que pode tratá-las mal e humilhá-las. E isso é uma das coisas que nós tentamos fazer. Não podemos muitas vezes provar que ele o faz, tentamos sempre na reunião de fecho tentar demonstrar que um trabalhador motivado trabalha mais e melhor, e tentamos sempre falar com a entidade patronal para dar regalias extras que às vezes não são monetárias, mas que fazem toda a diferença. Nível, além dos critérios sociais, como é lógico e faz todo o sentido, se a gente pensar bem, orgânico, sim senhor, não contaminamos as águas e tal, mas depois tingimos de preto e de azul, e então estamos a deitar químicos, que sustentabilidade é essa? A grande diferença dos produtos que são GOTS e que são GRS é que eles são tingidos, ou a cor é dada, com produtos que são biodegradáveis. Todos os produtos que são usados em GOTS têm um estudo prévio da GOTS que permite. Porquê? Porque não quer dizer que eles não sejam contaminantes. Só que nas hectares de tratamento são retidos, conseguem ser facilmente retidos porque são biodegradáveis. Produtos que não são GOTS são aqueles que vão continuar após o tratamento, e por muito que se tentem deitar produtos floculantes e sequestrantes, não se conseguem remover e vão continuar a passar para o rio e para os mares. Com o GOTS e com o GRS é também garantido que aquelas produções são feitas de forma sustentável, que não vão contaminar as águas com o tingimento. E depois tem a ver também com segurança do produto. Segurança do produto é mais dos produtos químicos, exatamente. Pronto, tem a ver com isso. Tem a parte também ambiental.
diminuir os seus consumos de energéticos, ter objetivos de redução de consumos energéticos, por exemplo, se ela põe painéis solares, se faz a devida separação dos resíduos, se tenta usar processos de menor consumo de água, é também um dos critérios que se verifica nas empresas. E, claro, a higiene e segurança dos trabalhadores. Pronto, isto para GOTS e para GRS, como eu dizia, não são melhores a nível de rastreabilidade, são iguais, simplesmente acresce estes 3 pontos que no caso do OCS e RCS não é visto. Para a FSC, a parte ambiental e a parte do produto também não é vista, é só vista a parte social também, e a nossa norma, que está aqui, a nossa norma, a RTS, como é lógico, ela está a ser remodelada. E, portanto, vai ter coisas muito interessantes, inclusive temos pessoas do Brasil que estão connosco num projeto piloto que estamos a desenvolver para melhorar esta norma. Que mete... Depois, mais à frente, poderemos, quem tiver interesse em tudo isto que estamos a falar, nós poderemos fazer um webinar mais específico e mais aprofundado sobre todos estes temas. Muito bem, continuando então. Pronto, qual é, agora deve ser a pergunta principal, como é que funciona para eu me certificar? Eu quero ser certificado, o que é que eu devo fazer? Portanto, uma das primeiras coisas é ligar connosco, dar-nos todos os dados, não dá, há um pequeno inquérito que é feito onde vocês fornecem todos os dados da empresa, o que é que fazem, quantos são, etc. E com isso nós podemos orçamentar, verificar que vocês são elegíveis para poder fazer. Muitas das vezes nesta parte é muito importante haver uma conversa com nós, CROs, que percebemos, porque às vezes vocês podem estar a pedir um rótulo que não é o mais adequado à vossa empresa. E conversando connosco, nós podemos ver com vocês, é sempre ideal haver uma conversa de pedido, antes do pedido, para que possamos dar os orçamentos em função daquilo que é realmente necessário a vocês. Avançando com o projeto, vocês assinam um contrato, a partir dessa altura começam-se a preparar. É-vos dada uma lista de preparação, quando vocês se sentem preparados, marca-se a auditoria. Depois da auditoria, vocês mais ou menos já sabem o que é, vamos lá ver, fazemos uma visita à empresa. Se for GOTS e GRS, existe a parte de entrevistas aos trabalhadores, e depois da auditoria, podem ser ou não encontradas não conformidades, poderão ser graves ou não, graves é pior, mas na maior parte dos casos quem se prepara já não terá grandes não conformidades graves, a não ser que seja uma coisa que lhe tenha passado despercebido. E então é analisado todo o processo e, estando tudo correto, é emitido o certificado. O certificado é válido por 1 ano, portanto, no ano seguinte, antes 2 meses de terminar o certificado, convém voltarmos a falar e voltarmos a reavaliar o processo. O que é que eu gostaria de dizer? Há muitas entidades certificadoras, mas o nosso objetivo não é só vender EcoCert, é apenas mostrar a diferença. A diferença, como eu tinha dito há bocado, realmente começa logo por aqui. Somos uma equipa aqui de 6, mais as colegas do Brasil, que têm experiência no terreno. Eu trabalhei durante 20 anos em têxtil, chão de fábrica, em tinturaria, e qualquer das minhas colegas tem 7, 10, 15 anos, 20 também, a Sílvia, não é? Já estamos a ficar velhinhas, não é? E, portanto, temos realmente um know-how alto e de conhecimentos de como funciona uma têxtil. Ou seja, quando vamos fazer auditoria ou quando estamos a analisar o processo, é-nos fácil perceber tudo e é muito fácil a gente poder apoiar e ajudar, porque se conhecemos tudo, não é? Todos os termos têxteis, como funciona, como não funciona, e eu acho que isto é a base, é por isso que somos, a meu ver, melhores, não é? Talvez eu não achasse isso, mas acho que isso faz toda a diferença. Depois, foram escolhidas a dedo, eu tive sorte. Foram escolhidas a dedo porque são todas muito simpáticas e muito prestáveis. Somos um bocado escuteiras, gostamos muito de ajudar. E, portanto, quando nos surge uma solicitação de um problema, nós não podemos, como é lógico, contornar e evitar. Quando não é execuível, não é. Quando não está dentro dos requisitos, não está. Mas, por vezes, não somos também fechados assim, sem poder ver e tentar ver onde é que podemos ajudar o cliente. Não dizemos um não logo rasgado, tentamos ajudar. Eu costumo dizer que estamos à distância de uma chamada.
há um problema, nós estamos sempre do lado de cá, seja eu, seja a Rosa, seja vocês do lado daí. A ideia é mesmo esta: nós não somos uma entidade certificadora, nós somos uma entidade, somos, como é que eu costumo dizer? Não somos entidade certificadora, somos parceiros de certificação. Portanto, nós somos vosso parceiro, nós estamos cá. O nosso objetivo é o quê? Divulgar, é melhorar, é que toda a gente, o nosso grande objetivo é que 90% das pessoas consigam trabalhar de forma mais sustentável. E para isso temos que fazer este caminho: apoiar, ajudar e, claro, certificar. Gostaria muito de deixar esta ressalva no fim, antes de terminarmos, que acho que é uma das grandes curiosidades que me fizeram e que eu gostei imenso da pergunta e depois gostei de conseguir a resposta. São dados de 2023, portanto já estão um bocadinho desatualizados, mas é real. Portanto, a pergunta é esta: de todo o algodão que é consumido, qual a percentagem do que é verdadeiramente orgânico? Pergunto eu, ficaste na dúvida. Primeira vez que me fizeram esta questão, eu pensei, talvez 10%. A verdade é que mexe imenso. Estão a ver que há imensas empresas certificadas, só que corresponde unicamente a 3,6%. Apenas. 3,6% do algodão consumido é orgânico. Devia ser muito mais, mas só é possível com regenerativo. Porque senão, claro que diminui as quantidades produzidas. O regenerativo vai diminuir o consumo de água, vai aumentar o... Fazem produções duplas, eu não vou entrar nisto, mas eu tenho, caso tenham curiosidade de saber, nós temos um live que foi feito na Ecocert Portugal sobre a agricultura regenerativa. E é importante que também se perceba para poder divulgar, porque é o caminho. Acho que já falei muito. Acho que mais ou menos abordei os temas todos. Passava agora para a Priscila para podermos deixar algumas questões. Obrigada, Natália. Não tem nenhuma pergunta no chat, não sei se alguém tenha alguma pergunta para fazer diretamente. Acho que pode passar o próximo slide, Natália, que tem os dados de contato. Para qualquer uma das opções que a Natália apresentou, entre outras que eu apresentei, né, não somente no setor têxtil ou outros segmentos, a gente pode apresentar possíveis soluções para o negócio aí, voltado principalmente a certificações ligadas a ESG. A gente fica à disposição, a gente volta a falar com você. Acho que tem uma dúvida. Você quer escrever, Eliane, ou quer falar? Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim. Pode falar, Eliane, estamos te ouvindo. A gente está para começar um processo de certificação GOTS, certo? Da Cooperativa de Agricultores daqui da Paraíba. Certo. Quanto à certificação GOTS, é uma dúvida que eu tenho há já um pouco de tempo. Não é permitido ter nenhuma não conformidade, né? Isso para a gente conseguir certificar a unidade de beneficiamento de algodão, a gente não pode ter nenhuma notificação, nenhuma não conformidade, Não, ou a gente pode qualquer... ter alguma não conformidade e a gente resolvê-la. Exatamente. A certificação passa por isso mesmo. Nem sempre a pessoa está logo adaptada e às vezes encontra-se coisas que não estão bem ali a cumprir os requisitos, mas que facilmente são resolvidas. E, portanto, sim, consegue obter a certificação. Claro que há não conformidades críticas, há as maiores que têm que ser resolvidas com muita urgência. Há não conformidades menores que, por vezes, até só são resolvidas no ano seguinte. E há as não conformidades críticas. Críticas normalmente são aquelas, por exemplo, se houver uma escada na sua empresa que esteja para cair, que a gente acha que não é segura. Estou a dar este exemplo. Quando a gente detecta que há algo que pode ser muito perigoso para os trabalhadores, casos assim de não conformidades graves, críticas, Sílvia, tens alguma ideia? Além disso, da segurança nos trabalhadores? Sim, A parte legal, que caso a empresa realmente não esteja a cumprir,
e a parte social, claro, se detectássemos que havia crianças ou coisa assim. Tirando isso, não sendo críticas, seja menores, seja maiores, a empresa tem um tempo de resolução, normalmente 2 meses. A não ser que seja muito grave, que tem só 30 dias, mas o normal é ter sempre 2 meses, que é o tempo também que leva ao processo se desenrolar. Portanto, normalmente, após 2 meses, da auditoria, é conseguido emitir o certificado. Obrigada. Nada. Pessoal, vamos. Não tem mais nenhum questionamento. A gente está aí a 4 minutos antes, finalizando antes do previsto, então a gente agradece todo mundo. Como ação posterior ao webinar, além de mandar o link para a gravação, eu vou mandar uma breve pergunta só para possíveis temas para a gente fazer uma segunda sessão de webinar no próximo semestre. E acredito aí, de vocês dizendo assuntos de interesse, pode nos ajudar a alinhar aí, o próximo tema do webinar. Obrigada, Natália. Muito obrigada pelo tempo disponibilizado. A gente está fazendo esse serviço em parceria, então, comumente, quem é nosso cliente ou quem vir a ser vai estar conversando aí diretamente com a Natália também. Obrigada, pessoal.